Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Continuando o tema das 7 igrejas de Apocalipse, iremos abordar acerca da igreja de Pérgamo, a qual vivia próximo, na verdade, do quartel-general do inferno. E, dando uma breve introdução, foi nos anos 2000 e foi feita uma pergunta sobre como seria o futuro. E as respostas dessa pesquisa em si, ou das pesquisas nas revistas em gerais, diziam que o casamento ele seria substituído por monogamias sucessivas, no qual o divórcio seria muito comum, e a família iria se dissolvendo aos poucos. E as crianças, no geral, seriam obrigadas a viver em famílias complexas, famílias quantidade de parentes grandes, ou seja, uma família um pouco desestruturada muitas vezes. E haveria uma idade onde as crianças, que os jovens, na verdade, teriam conhecimento superficial, ou seja, não se aprofundariam em nada, ficariam supérfluos quanto a isso. E a igreja, ela entra nessa sociedade cada vez mais ímpia. E muitos cristãos, como nós, não sabemos como devemos viver. A gente não entende isso. Pois bem, uma das formas de nós tentarmos entender o contexto, tentarmos viver em meio a esse caos, a gente precisa olhar para o que Jesus disse à igreja de Pérgamo. No cenário de Pérgamo, a gente tem um imperador que possui um templo nessa cidade e a sua adoração, ou seja, a adoração a César na cidade de Pérgamo, era obrigatória. E aqui entra o contexto, porque os cristãos não poderiam servir a dois senhores. Ou eles serviam a Cristo, ou eles serviam a César. Ou eles dobravam seus joelhos para Cristo, ou eles dobravam seus joelhos diante de César. Por fim, resumindo o cenário, a cidade ela é completamente envolvida com idolatria, feitiçaria e outras coisas a qual Cristo condena. E é nesse cenário que os cristãos de Pérgamo vivem, nessa grande confusão. E como é que Cristo se apresenta para esta igreja? Ele se apresenta aquele que possui uma espada. Uma espada, no contexto romano, significa uma punição capital, ou seja, representa a pena de morte, representa uma autoridade suprema. E isso porque Jesus ele se apresenta colocando eis o motivo pelo qual Jesus ele se apresenta possuindo uma espada de dois gumes. Porque essa espada era a suprema autoridade judicial, representava a autoridade judicial de Jesus. E por que são dois fios? O primeiro lado da espada, o primeiro fio da espada, ela está muito relacionada ao fato que a autoridade de Jesus para absolver, para condenar, ou seja, por um lado ela pode te salvar, por outro lado ela pode te condenar. Porque uma espada ela representa a autoridade judicial de alguém naquela época. E Jesus ele tem a autoridade judicial de tanto nos salvar como também nos condenar à morte eterna. Por isso que é representado por uma espada de dois gumes. É algo simbólico, por assim dizer. E continuando, Pérgamo ele tem as suas forças, que está descrita ali no versículo 13. E ali a gente entende que Jesus sabia exatamente o que era viver no quartel-general do inferno. Por quê? Porque desde o seu nascimento, ele já enfrentava as investidas do inferno. No deserto, por exemplo, ele enfrentou o próprio diabo cara a cara, a qual tentava, e Deus se defendia com uma espada de dois gumes, ou seja, a espada que Deus se defendia de Satanás nesse contexto é a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma espada, é a nossa forma de nós lutarmos. E os crentes de Pérgamo, eles devem investir contra o adversário, portando a espada, que era o que? A palavra do Senhor. Ou seja, sabendo a palavra do Senhor, lendo ela, eles saberiam como se defender. E esta igreja, ela vivia
uma luta constante, porque ela estava realmente próxima ao trono de Satanás. Por quê? Porque aquela cidade ali era mergulhada em tamanha iniquidade que qualquer atrocidade, qualquer pecado ali era normal. Então, os crentes de lá, eles morriam por conta disso. Eles morriam por causa porque serviam a Cristo. Um exemplo é Antipas. E esse homem ele foi morto porque ele optou não se curvar diante de César. E reza a Igreja Católica, reza a história da Igreja Católica, que ele simplesmente, no último momento, ele agradeceu a Deus por estar morrendo daquela maneira. Porque ele acabou se tornando uma testemunha de Cristo, ou seja, uma testemunha da palavra de Deus, uma testemunha do verdadeiro Deus. Porque a ponto dele entregar a própria vida em conta disso, entregar a própria vida naquilo que ele realmente acreditava. Porém, não existe igreja perfeita. Todas elas têm suas falhas. E Pérgamo não era diferente, não era perfeita. Por mais que ela sofria perseguição, esse não era o seu maior problema. O maior problema deles era a perversão. Então entra aquele ditado, porque se Satanás ele não consegue derrubar a igreja, o que ele vai fazer? Ele vai ingressar nela e envenená-la por dentro. E a queixa de Jesus aqui não é dirigida ao grupo que ensinava heresia ou coisa do tipo, mas a igreja por ceder a isso, por dar ouvido a essa doutrina, a qual Jesus fala que é uma doutrina de Balaão. Porque eles deram ouvido a essa doutrina, e a doutrina de Balaão é o compromisso com o mundo e o afastamento das coisas de Deus. E o pior disso tudo é que é a mistura de coisas que eram santificadas ao Senhor com coisas profanas. Então, o que significa que Satanás ele adentraria a igreja e envenenaria ela. Da mesma maneira que um pouco de fermento ele faz a levedura de toda a massa, o pecado ele vai prejudicar toda a igreja da mesma maneira. Um pequeno pecado, um pequeno erro, um pequeno ensinamento, qualquer uma coisinha que aparenta ser mínima, ela pode realmente prejudicar todo o corpo. Por exemplo, uma célula cancerígena ele pode crescer de uma forma que leva o corpo inteiro, pode realmente matar a pessoa. E assim como em Pérgamo, que havia falsos mestres e sinagogas de Satanás que ensinavam coisas que estavam fora do padrão que Deus estabeleceu, ainda há nos dias de hoje, ainda há no nosso meio esses falsos mestres, falsos profetas. Portanto, a igreja ela não pode ignorar isso, ela tem que manter a sua mentalidade na palavra de Deus, entender ela para não cair realmente em falsos ensinamentos. Porque a doutrina de Balaão ela é muito presente nos dias de hoje. Ela funciona, o único propósito dessa doutrina é realmente o de envenenar a igreja por dentro, porque como Satanás ele não consegue bater de frente, ele vai se infiltrar e envenenar por dentro. Pois bem, e agora? E se a igreja já está envenenada? Deus ainda em sua grande misericórdia, sua infinita misericórdia, ele vai dar uma solução. Arrependam-se. Arrependei-vos. Arrependam-se. A gente tem muito esse alerta toda a Bíblia. O arrependimento ele exige uma mudança sobre a visão do pecado, uma mudança interna, uma mudança no nosso coração, uma mudança radical, ou seja, uma mudança que realmente uma metanoia, uma mudança de mente. E são palavras fortes. O arrependimento ela é uma palavra forte. Arrependam-se. Ela tem uma conotação forte. Por quê? Porque é difícil muitos de nós ouvir esta palavra. Arrependa-se de tal coisa. É difícil, por quê? Porque quando estamos mergulhados no pecado, aquilo que nós fazemos é normal. Então, arrepender-se daquilo é extremamente difícil, porém necessário. E arrepender ele também significa que você deve parar de olhar para as coisas do mundo e voltar a sua atenção para aquilo que é eterno, para aquilo que é do céu. E pois bem, a igreja
precisa pregar o arrependimento, precisa voltar a ter essa prática de pregar o arrependimento. Porque dessa maneira ela vai conseguir expulsar o pecado, ou seja, vai tirar o veneno que está intoxicando a igreja e, por fim, expulsar realmente o pecado. Porque se a igreja ela não praticar isso, não expulsar o pecado dentro dela mesma, Jesus ele vai expulsar a igreja de sua presença. Então perceba que é necessário realmente tirar o pecado do meio, cortar o mal pela raiz, para que Deus não nos corte pela raiz. E essa é uma solução, arrependa-se, é uma solução simples, a qual Jesus estipulou para a igreja de Pérgamo. Pois bem, e aqui nós temos mais uma vez aquele clássico versículo: de quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja, para ela expulsar o pecado, ela tem que dar ouvido às instruções que o Espírito Santo nos passa. Ouvir e tornar a pecar é algo inútil, é como se você não ouvisse mesmo. É como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Não, você tem que ouvir e seguir os conselhos, seguir as instruções pelo qual o Espírito Santo está te passando, está ordenando a mim e a você, está ordenando a igreja. Porque isso realmente é o processo de cura, é o processo de limpeza do corpo de Cristo. E por fim, dado essa solução, dado este sofrimento, a tudo que Jesus falou à igreja de Pérgamo, ele, nesta carta, como nas outras, ele vai dar uma promessa. Pois bem, e aqui estamos nós, nos arrependemos. Agora nós escutamos o Espírito Santo e ouvimos o que ele nos diz. Qual é a promessa? A promessa basicamente são grandes bênçãos que nos foi prometida. Neste versículo nós temos o maná escondido. Jesus ele promete esse maná que está escondido. Maná no Antigo Testamento significa alimento. E sabemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Portanto, o maná escondido nada mais é que o alimento para o nosso espírito. É um alimento espiritual que nos nutre espiritualmente, nos mantém de pé. Outra promessa citada neste versículo é a pedra branca. A pedra ela representa uma prática judicial de absolvição, porque nos tempos antigos, um juiz ele dava o seu veredito colocando uma fita na verdade, não sei ao certo, preta ou branca em uma determinada pedra. A primeira significava a condenação e a branca significava a absolvição. Jesus ele está para nos absolver dos pecados. Se nos arrependemos, se nos voltamos para Ele, se nós deixamos o velho homem e deixamos as velhas práticas, nós seremos absolvidos através do sangue de Jesus. E Ele também vai nos dar um novo nome, porque os vencedores eles vão receber um novo nome. E receber um novo nome é receber uma nova identidade em Cristo. Por quê? Porque vamos ter um novo começo. E um novo começo exige uma nova identidade, um novo ser, uma restauração em si. Isso só acontece quando nos arrependemos do pecado, nos arrependemos de nossas práticas e começamos a dar ouvido ao Espírito Santo e seguir definitivamente a Cristo. E pois bem, se queremos ser igreja, a gente tem que lutar contra o pecado. Temos que combater o mundo, porque o quartel-general do inferno, assim como em Pérgamo, que estava localizado próximo, hoje em dia ele está localizado em poucas quadras de nós. E desta vez ele está cada vez mais perigoso. O perigo ele está iminente, ele está se aproximando cada vez mais. E à medida que o tempo passa, cada vez mais dardos inflamados são jogados contra nós. Portanto, devemos prevalecer em sua palavra, devemos nos manter firmes e fiéis de acordo da mesma maneira que os crentes de Pérgamo se mantiveram até o seu fim mesmo, até a sua consumação da cidade, até a queda do Império Romano. Pois bem, esse foi mais um vídeo sobre Pérgamo, a terceira carta às 7 igrejas. E a mensagem basicamente é essa.
nos arrependermos e mantermos firmes ante as investidas de Satanás. Se você assistiu até aqui, deixe seu like, compartilha, comenta, para realmente ajudar o canal a crescer, a ganhar um pouco mais de estatura e poder levar realmente a palavra de Deus para mais pessoas. Obrigado.